Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre o Enem? Como é que tá aí para você esse assunto? O que você tem ouvido falar? Bom, o Enem é um tema importante para muitos este ano. Então vamos entrar nesse assunto? Bom, eu sou a Sheila Romeira. Curta meus canais, sempre que eu posto, estou colocando alguma coisa que a gente tem feito, seja relacionado ao trabalho, seja relacionado à política. Trago alguns assuntos relacionados aqui que podem ajudar sim a nós todos a tirar dúvidas e ter conhecimentos, pelo menos do que está acontecendo. Então, fiz hoje até uma conversa com alguns professores, que eu tenho amigos também, já fui professora do estado, e a maior preocupação, né, para o Enem não é com as pessoas que estão em escola particulares, em escolas que têm condição de ter aula virtual, tipo EAD mesmo, né? A dificuldade maior é com os alunos das escolas públicas, porque a maioria não tem acesso à internet ou a aulas realmente que possam ajudar nesse período que estamos em isolamento social. Então, como que a gente vai colocar esses alunos no mesmo pé de igualdade de outras escolas que eu tenho, né, conhecimento, que estão tendo aulas online, estão sendo tutorados por professores, seja até de forma individual para cada aluno. Eu falo até que talvez até melhorou para algumas escolas particulares dar essa atenção para cada aluno. Óbvio, né? Em escola particular, não passa de 25 alunos numa sala de aula. Mas qual a realidade das nossas escolas públicas? Pelo menos eu, como professora do estado que fui, e cheguei até a salas com 55 alunos, imagina você tentando trabalhar online com os alunos, seja de forma individual, seja para acompanhar todo o trabalho que eles estão fazendo em casa. Então é um pouco surreal, porque o Estado não preparou, né, para uma situação dessa, não preparou, seja na parte estrutural do professor, seja também com o material que o aluno tem. E isso é um assunto que sempre me foi muito caro, porque em 2010, até um professor, que eu lembro até de um amigo meu, me chamou de construtivista, por eu defender as aulas online. Só que a realidade vai mudando, a tecnologia vai avançando e vão mudando as formas de ensino. O que é para você hoje uma escola tradicional que tem aquele mesmo método de 100 anos atrás? Então, assim, a coisa que não mudou, né? Em tantas tecnologias, em tantas mudanças que a gente tem no mundo, a forma de dar aula se mantém praticamente a mesma. E para aqueles que já não gostam muito de estudar, se torna, claro, chato, maçante. Imagina essas crianças sem ter o estímulo, sem ter um acompanhamento direto ou estar dedicado ao estudo no dia a dia. Aí podem me perguntar, bom, Sheila, mas aí cada um que se adapte, né? É tão fácil falar, cada um que lute, né? A gente tem ouvido um pouco sobre isso. Deixa a pessoa se virar, né? Poxa, que injusto, né? Pois é, então a gente tem que pensar em tudo isso. As provas do Enem estão mantidas por enquanto, as datas. Vai ter duas modalidades. Vai ter a forma digital e a forma normal, que aí é até o local, ter a prova em papel mesmo e ser feita, né, em duas fases, em 2 dias. E vai ter a digital, onde também a pessoa vai para um local, certo, lá dedicado a ser feito, um experimento aí que o MEC vai fazer. E está marcado, então, a primeira fase da prova tradicional no dia 1º e no dia 8 de novembro. E as outras datas da digital está marcada para 22 e 29 de novembro. Então, nós temos aí o Enem com 4 datas e já está batendo com as provas da FUVEST. Então, imagina para aqueles alunos que também querem prestar FUVEST, aqueles que não têm condição, ainda se deparar com essa situação de encavalar aí as provas. Gente, são muitas coisas que não se pensa para que todos tenham o mesmo direito. Quando a gente fala em Enem, para que
que serve o Enem? Vamos lá, né? Porque acho que muita gente não sabe. O Enem foi criado lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, em 1998. Qual era o objetivo do Enem? Fazer com que os alunos fossem avaliados e conseguisse ter notas boas para conseguir uma bolsa no sistema do ProUni, que aí foi criado o ProUni depois na gestão aí do governo petista. Então nós temos, né, o início lá do Enem, né, todo para avaliação dos alunos, depois foi melhorado e conseguido ser usado para depois conseguir as bolsas, né, no ProUni. E aí a gente pensa, poxa, para quem que a gente foi para quem que o governo pensou tudo isso? Foi nos ricos? Rico precisa disso? Gente, todos têm direitos, mas qual é a ideia? Para que se leve à igualdade, né, que não há, é díspare no nosso país, né, a desigualdade em questão de oportunidades, então não existe equidade. Equidade é que todos tenham o mesmo direito de começar, né, para chegar a algum lugar de sucesso, mas todos terem o mesmo ponto de partida. Isso é equidade. Porque igualdade, você pode ter bolsa aí para todo mundo, mas quem é que vai ter mais oportunidade? O rico que estudou nas melhores escolas do estado ou o pobre que estudou em escola pública com tudo de defasado, como eu, professora de química, nem laboratório de química tem. Então é difícil, né, gente? Bem complicado. Então a realidade da população carente é outra. A população carente estuda, porque, é claro, é obrigada, é pedido para que, né, as crianças estejam em idade escolar, estejam nas escolas, porque senão até é denunciado para o conselho tutelar, porque senão muitas, às vezes, nem iriam para a escola, por não ter estímulo, por não ter vontade devido a toda a situação que vive. Então, algumas coisas estimulam, como a merenda, como a diversão com os amiguinhos, como algumas coisas como essa. O aluno ter condição de pegar e estudar o máximo que ele puder para passar no vestibular de uma boa universidade. Então, o ProUni leva a ter bolsas em boas universidades, ou seja, em qualquer uma, porque serve para as particulares também, mas de uma forma que ele tenha condição de estar também, né, numa boa universidade, com uma bolsa, porque ele não tem condições de pagar e conseguir entrar e fazer o curso que sonha. Claro que não são muitos que fazem. Desde a minha época que eu estudei, eu tenho hoje 44 anos, mas na época que eu me formei no ensino médio, poucas pessoas saíam com interesse de fazer um curso superior. Mas depois a pessoa pensa no futuro e tal. Essas pessoas hoje podem até fazer uma prova, a prova do Enem para conseguir uma bolsa no ProUni, de qualquer idade. Então, essa prova, né, do Enem não é só para aqueles que estão na escola em idade regular, é também para pessoas que estão fora, que querem voltar para uma universidade, só que não tem dinheiro e sabe que o ProUni é uma opção, né? E a gente tem também as pessoas que estão fazendo o EJA, que são da escola, né, de jovens e adultos, que é o supletivo. Eu fui professora do EJA há muitos anos. Então, dá gosto de ver quando as pessoas querem lutar, mas elas querem ter também a mesma oportunidade. Como que elas têm a mesma oportunidade se... Pessoal, eu mesma fiquei agora os 2 últimos anos desempregada, não tinha dinheiro para pagar uma internet. Se eu não tivesse a ajuda da minha família, eu não teria internet dentro da minha casa. Então, vocês imaginam a condição de muitas crianças, muitos jovens, que não têm sequer acesso a uma internet de qualidade para estudar. Por quê? Você vai ver, os professores não conseguem dar o conteúdo normal que teria aí no ano. Já tem outra questão também que piora ainda mais, que é a questão de não estar na sala de aula, porque ainda quando você está na sala de aula, você ainda tem, né, como tá ali dia a dia com conteúdo, obrigatório ou não, as crianças gostando ou não, porque, né, vamos dizer, a maioria não gosta, é uma fase que eles querem brincar, se divertir, né, e não estudar, mas eles estão lá para isso. Em casa, muitas vezes há muita distração,
os pais não conseguem acompanhar, muitos pais estão fora de casa mesmo nessa situação, indo trabalhar, né? E aí? As crianças não têm a disciplina, por quê? Não foram acostumadas, óbvio, e aí, blá, 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 tem um monte de questão que não vamos entrar no mérito aqui. Mas nesse momento, lá, no final do ano, vamos ter a mesma condição de quem tem condição e quem não tem de fazer a prova nas datas que estão marcadas? Ah, tá bom. O presidente do INEP falou que ainda não é a hora de adiar. Tudo bem, eu até entendo que a gente pode esperar mais um pouco, de repente vem aí uma mudança radical, libere todo mundo de casa, né? Milagres pode acontecer, mas são raros. E se não acontecer? A gente tem que trabalhar com as hipóteses de que não consigamos ter as condições oportunas para essas pessoas. Então, vamos fazer com que essas pessoas já se preparem, de repente, com um pouco mais para frente. Assim dá tempo delas se prepararem, correr atrás, pedir ajuda e aí, de repente, até, né, conseguir ajuda do governo. Bom, governo já faz anos que a gente gostaria que tivesse internet de qualidade para todo o país. Nem quem paga tem uma internet de qualidade. Imagina aqueles que não têm condição. Então eu falo para vocês, qual é a condição que essas pessoas têm de estudar da mesma forma que quem tem condição e aí conseguir o mesmo direito aí para fazer as provas do ProUni depois, né? Ou ter a bolsa, quero dizer. Então o Enem não vai ficar numa forma igual, né? Hoje conversando com um professor que é meu amigo lá do Capão Redondo, o Bira, ele é professor de Química, ele está fazendo de tudo para levar para os seus alunos o mais que ele pode, até pelas mídias sociais, fazendo live, conteúdo pela internet. Ele tem uma plataforma, chama Plataforma da Química, que ele tenta levar o máximo de informação para os seus alunos para eles não perderem, né, o contato com o aprendizado. É uma escola da periferia, ele falou, muita dificuldade, muitos não têm condição, muitos não têm o smartphone, tem ali às vezes um na família, todos querem usar, mãe, pai usa e aí o filho também quer usar, então é difícil. Então imagine, né? Aí ele, né, faz o que ele pode como professor, mas muitos não têm. E às vezes aqueles que então já tinha meio que desanimado até de fazer uma faculdade, desanima mesmo e desiste de fazer o Enem, desiste de fazer as provas e desiste até de estudar. Poxa, então cadê o estímulo, né? O governo tinha que vir para dar o estímulo. E ele até me comentou, Sheila, já é um pedido de muitos anos, né? O governo do estado está fazendo o que pode, né? Porque ele é um professor do estado, está fazendo o que pode até para manter, está tendo aula pela TV Cultura, está tendo um grupo onde eles falam que é central de mídias, onde os alunos têm acesso, tudo, e até teve algumas situações onde o aluno consegue acessar mesmo por um aparelho smartphone com a internet do programa, né? Sendo assim, ok, mas nem todo mundo tem essa mesma oportunidade, porque às vezes não tem um aparelho específico para isso. E aí cai na mesma situação. Então, quer dizer, há muitos anos eu falo, poxa, cada aluno deveria ter seu computador, deveria ter o seu tablet, que fosse para estudar. Que sonho, né, Sheila? 2020 e nada mudou. 2020 nós estamos com tanta tecnologia avançando e o nosso país mergulhado em corrupção há anos e anos, não se muda, não se investe em educação. E aí, né, a gente pode ver que não é só lá na Zona Sul de São Paulo, no Capão Redondo, como a dificuldade também está aqui em Guarulhos, onde eu moro, onde eu tenho um professor, amigo meu, que é de educação física, e ele dá aula aqui no Jardim Leblon, né, no subdistrito aqui dos Pimentas, né, também aqui, acho que é Aracília. Então, assim, e aí? Os alunos dele, ele é professor de educação física, não tem como fazer exercício, manda algumas atividades para casa. Ele falou, Sheila, nem metade me entregou os exercícios, falaram que não tem condição de entregar, porque não tem como acessar, não tem condições de usar um smartphone, não tem notebook. Difícil, né? Essa é a realidade, que eu acho que acho que o ministro aquele, né, Weintraub, não tem noção. Nunca foi numa favela, nunca viu como que é dar aula no estado. Eu falo, como pode ser ministro
sem conhecer a realidade das periferias do estado de São Paulo, ou seja, do Nordeste, seja de qualquer periferia do país. Vai ser ministro só para rico, vai ser ministro só para quem pode, para a elite, para a burguesia. E eu falo, a gente volta com os mesmos discursos de anos, décadas atrás. É lamentável. Então, gente, o que a gente precisa ter é o olhar com cuidado, com carinho, para essa população que não tem esse acesso, que não tem a mesma facilidade e que precisa e que quer ser alguém na vida, quer ter um futuro. Mas para isso precisa também, claro, do apoio do governo. Ah, Sheila, mas o problema é desde o governo passado. Gente, ninguém assume algo que seja para falar que a culpa é sempre do outro. Assumiu, faça valer, seja competente. Não é competente? Então sinto muito, nós vamos lutar para que isso acabe, infelizmente, né? Porque a gente não vê outra alternativa, nós não vemos saída. Se o Enem tinha a ideia de trazer uma igualdade para os alunos de periferia, infelizmente esse ano, se mantiverem as datas, não acontecerá. Continuará a desigualdade, vai aumentar. Esse espaçamento vai ser maior. E outra, já não é de hoje que esse meu amigo também que dá aula no Capão Redondo diz que estão lutando para que o Enem mude para janeiro, porque eles não terminam o conteúdo do ensino médio, do último ano, do terceiro ano, total. E aí? Será que não era hora então de já revisar isso? Revisem. Façam um teste, muda para janeiro, se programem, até lá as coisas vão estar um pouco mais normalizadas. E já passem a trabalhar, e aí tentem fazer em datas que não coincidem com nenhum vestibular, nem segunda fase da FUVEST, que é aqui em São Paulo, nem nenhuma data que seja. Já fica fechadinho para o Enem. E aí as coisas acontecem até o final do ano, né? Alguns vestibulares que já são mais famosos aqui no estado de São Paulo aconteceriam mais tranquilamente e as coisas andariam um pouco mais equânimes. Tenho fé que a gente ainda pode mudar a nossa educação. Não desisto e eu espero que você me ajude nessa luta. Obrigada. Até mais. Boa noite.